Olá, saudações, salute a tutti, salam! Vamos mais um vídeo falando de cultura islâmica, né? Então você está no canal que fala de história das religiões, literatura e religião, sem valores, sem pregações apologéticas, ou seja, não é um canal que vai defender uma fé, mas falar de várias crenças, né? E a minha opinião, né? Eu tenho a minha fé, mas esse canal não foi montado, não foi criado para pregar uma fé específica, ok? Então aqui está aberta a discussão sobre várias. Eu tinha muito preconceito, né, estudando a cultura cristã, muito preconceito com o Islã, mas atualmente, nos últimos um ano para trás, aí, lendo muita filosofia islâmica, nesse canal que tem filosofia islâmica, eu aprendi a respeitar a religião, né? Então a gente tinha muito preconceito, o Islã e tal, mas falta estudo, né? Nós não estudamos a cultura islâmica e ficamos aí criticando a fé dos outros, né? Então eu acho muito triste isso aí. Então, graças à filosofia islâmica, né, que eu fui ler lá o Avicena, Averroes, o Al-Ghazali, aí eu aprendi a entender a religião islâmica, né? Então, por mais que eu não seja da religião islâmica, eu respeito a religião islâmica, né? E vamos lá. Então, continuando a leitura desse livro, que eu vi que o pessoal gostou, vou falar agora sobre o Alcorão, né? O Alcorão ou a recitação, né? Alcorão para nós aqui em português, que é a segunda parte aqui, que eu já falei outros vídeos aí sobre a biografia do profeta Muhammad, né, que foi o fundador da religião, como ele recebeu essas revelações. Lembrar que ele recebeu as revelações, então é uma escritura sagrada, tá? O Alcorão é um livro sagrado. Então, assim como nós temos a Bíblia, tem a Torá, tem a Taná, tem os Evangelhos, o Alcorão é um livro sagrado. Então, queimar o Alcorão é sacrilégio, tá? Então, você não é obrigado a crer no Alcorão, tá bom? Mas você não pode pegar o Alcorão e queimar em praça pública. Isso aí também já é sacrilégio. Se você não quer que alguém pegue o Evangelho e queime em praça pública, certo? Então, respeite a religião do outro. Então, não creio no Islã. Beleza, você não é obrigado a crer no Islã, tá bom? Esse negócio de que o Islã está obrigando todo mundo, não tem isso não. E se está aumentando o Islã na Europa é porque tem muito Islã, né, muitas pessoas islâmicas, muçulmanos, e estão tendo filhos, né? E eles têm mais filhos que os europeus, né? Que eles estão invadindo, né? Na verdade, os europeus invadiram vários países lá da África e da Ásia, né? E agora as pessoas estão indo para a Europa, né? Procurando serviço, né? Então é uma questão de mão de obra, etc. Tá? É um problema político, tá? Não é que o Islã está invadindo, é porque o Islã tem mais filhos, né? O Islã tem mais filhos, ok? Muito bem, então vamos falar do Alcorão, que é o que interessa aqui. O Alcorão tem várias histórias que tem na Bíblia judaica e na Bíblia cristã. Tá? Porque o Islã veio depois, o Islã veio 600 anos depois, né? Então é uma religião que veio depois, então ela vem depois, então ela vai complementando esses aspectos. Então tem várias referências àqueles livros lá, não aceitos, podemos dizer assim, pelo cânone cristão, né? Então a gente chama dos livros apócrifos, né? Os livros apócrifos, que são aqueles livros que não estão no cânone cristão, que também foi montado depois, né? 300 anos depois, tal. Então ele tem essas referências no Alcorão e aquelas culturas ebionitas, nestorianas, que foram ali da igreja bizantina para o Oriente Médio, né? Da Síria para lá, Iraque, Pérsia e tal, né? E aí tem tantos aspectos. A leitura, né, da Torá e da Taná, com certeza está na leitura, porque aí tem referência a Adão e Eva, né? Só que tem algumas diferenças aí que é interessante. O Adão, por exemplo, ele foi perdoado, né? Então essa ideia de pecado original não tem no Islã, né? Essa é uma questão cristã, até no judaísmo não tem, né? A questão do pecado original, que tem diferença na igreja ortodoxa para a igreja católica romana. Tem diferença também, se você for pegar e estudar. O pecado original não é uma questão fechada, né? Agora, claro que Adão desobedeceu e tal, né? E aí a misericórdia divina. Lembrar que para o Islã, Deus ele é rigoroso, mas ele é clemente e misericordioso. Então, a justiça é equilibrada pela misericórdia, tá? Então, se Deus fosse só justiça, nem tinha planeta Terra mais, tinha acabado tudo, né? Então, como Deus é misericórdia, Allah, que é o Deus, né? Ele é misericórdia. Então tem a história de Adão, vai ter a história de Abraham, ou Ibrahim, né? Ibrahim, que aí vai ser o pai de Ismail e de Isaac. E aí na tradição islâmica, Ismail é aquele filho que foi dado como sacrifício, né? E na hora, Allah, ou Deus falou, não faça isso, né? E aí, na tradição judaica, é ao contrário, é Isaac, né? Isaac é o filho da promessa, então tem essas discussões, são primos, né? São povos semitas, tanto os judeus quanto os árabes são semitas, então fica a discussão, né? De quem foi esse filho da promessa, né? Pode ser os dois também, vai saber, né? Então, é discussão entre eles, né? E essas guerras que tem lá no Oriente Médio hoje são políticas, tá? Não são guerras religiosas, porque durante muito tempo os árabes e os judeus não tinham essas tretas, né? Que são políticas, né? Que são geopolíticas e não são exatamente religiosas, tá? Então tem vídeo que já falei disso aí. Muito bem, aí vai ter também o Moisés, histórias interessantes do Moisés aqui, né? Que ele encontrou um sábio, um homem verde, né? O
Kidir, né? Kidir. E aí ele encontra essas fábulas interessantes, né? essas fábulas, essas histórias, né? Essas parábolas, melhor, essas parábolas, né? Que tem nas histórias que não tem na Bíblia, né? De Moisés encontrar um homem sábio, que tipo fosse um Melquisedeque, né? Lembra que Abraão encontra o Melquisedeque, um homem sábio, o rei, o sacerdote? Aqui você tem o homem verde. O homem verde, ele vai fazer coisas que Moisés não entende. Então, por exemplo, está lá andando um barco, ele afunda o barco. Por que você fez isso? Aí ele encontra uma criança, ele acaba com a criança. O que é isso, meu? O que você está fazendo? Aí ele chega no lugar lá e só mal recebido pela cidade, e aí ele ajuda os moradores a construir um muro lá. Mas, a gente foi mal, você vai ajudar os caras. E aí o homem verde fala assim: não, mas você é um cara impaciente, você não entende as coisas, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso, isso aí que é a providência divina. Então muitas vezes você não entende, mas tem uma razão por trás. Então, por exemplo, eu afundei esse navio porque ele ia cair na mão de piratas lá, coisa assim. Ah, esse menino aí, ele não podia não, que ele ia maltratar os pais dele. Né? E aí agora os pais vão ter outro filho. E eu ajudei a construir esse muro aí, porque debaixo desse muro tem um tesouro que a futura geração vai procurar esse tesouro. Então ele explica as coisas que você, lendo, né, a parábola, assim, você entenderia por que o cara está afundando um barco, por que o cara acabou com a criança, por que o cidadão reconstruiu o muro lá, que o pessoal xingando ele e tal. Ele fez uma boa ação, o pessoal que não aceitou eles na cidade, né? E é o homem verde, né? Então as histórias. Tem a história também do Yunus. Yunus, quem que é Yunus? É o Jonas, né? O homem da baleia lá, que ele se recusou a pregar para os assírios, né? O Nínive. E aí ele fugiu num barco, foi lá para a Espanha, mas ele teve uma tempestade, jogaram ele no mar e ele foi engolido pela baleia. Mas ele morreu na baleia? Aí fica essa história. O homem fica 3 dias na barriga da baleia. Era uma baleia, né? Aí as pessoas não entendem as várias implicações desse livro, que é bem literário, né? Se você for analisar, a estrutura dele é bem literária, tá? Então, existiu mesmo o Jonas? Aí é que é a discussão, né? Existiu mesmo o dilúvio, existiu mesmo a Arca de Noé, existiu mesmo Adão e Eva, né? Então essas discussões. Lembrar que o Alcorão não entra nessas discussões, tá, gente? Isso é coisa moderna e pós-moderna, discutir os livros sagrados com, isso é verdade, né? Isso é dado como livro sagrado, tá? Ninguém foi discutindo isso, não, tá? Então você vai ter o Adão, né? Você vai ter o Enoque, né? Tem o Enoque, é o Idris, né? Se não me engano, o Idris então, é um homem sábio que foi levado aos céus, né? Não sei se fala do Elias, não encontrei Elias aqui no Alcorão, né? Aí vai falar de Jesus, que é o Isa, né? O Isa, que é o filho de Maria, então tem grande referência e reverência a Maria, né? A Virgem Maria, como a mãe do Messias, e lembrar que Jesus é um profeta igual a Moisés, igual a Abraão, igual a Adão, né? Esses vários profetas, que o Alcorão fala que esses vários profetas existiram ao longo das eras. Então cada povo recebeu um profeta, tá? Deus não faz nada sem enviar um profeta. Isso está na Bíblia, né? Deus não faz nada sem enviar um profeta para falar: olha, não façam isso que vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, há essa ideia de que cada povo tem um profeta, e Jesus é um profeta, Jesus é o Messias, os judeus e tal, né? Por mais que os judeus não tenham aceito o Messias, mas aí a diferença do Jesus do Alcorão para o Jesus da Bíblia, né? Nos evangelhos, Jesus, ele é a própria encarnação, ele é a imagem visível do Deus invisível, né? E isso não tem, né? Porque não vamos falar, por exemplo, que o Mohammed é a encarnação divina, né? O Mohammed é um homem santo pela graça divina, tá? Então, por receber essas mensagens de Gabriel, é que ele se santifica. Então, ele é um homem santo por isso. Agora, não é que ele é uma divindade encarnada, tá? Essa ideia não existe no Islã nem no judaísmo. No judaísmo, o Messias também não é um Deus encarnado, tá? Isso é uma ideia que não tem no judaísmo nem no islamismo, né? A ideia lá é de transcendência. Deus é transcendência, é absoluto, ele não entra na criação, tá? Então essa ideia de Deus imanente, igual, né, Jesus, Espírito Santo, isso não é mais na doutrina cristã, que aí tem a Trindade, Santíssima Trindade, etc, tá? Então não confundam os conceitos, né? Não estou falando um está certo ou errado, estou abordando as diferenças. Eu faço igual a Karen Armstrong, tá? Ela coloca, um pensa assim, ela não está julgando nada, ela está explicando. Isso se chama religião comparada. Você pega a religião comparada, tá bom? Não estou falando, está certo. É diferente. Então, Deus é transcendente, só que aí essa é diferente. Então, Deus é transcendente imanente. Então você. E tem aqueles imanentistas. O que são imanentistas? Deus é tudo. Deus é o Deus panteísta, né? Então Deus está em tudo, tu é Deus, eu sou Deus, você é Deus, todos nós somos faíscas de Deus. Então aí já é o imanentismo, né? Que daí a referência é a imanência de Deus, né?
Você vê os não dualistas falam que Deus está entre nós, Deus é nós aqui, tudo, né? Não existe separação de Deus com a criação. E chega até o Spinoza, né? Baruch Spinoza, que vai falar que Deus e a criação se misturam, né? Quem que é Deus? É a natureza, tá? Né? Então Deus não está fora do mundo, Deus é o mundo, né? Que aí já é o contrário do judaísmo, e por isso que o Spinoza foi excomungado tanto pelo judaísmo como pelo cristianismo, né? O Spinoza é muito diferente, né? Então ele é mais oriental do que a gente imagina, né? A ideia de Deus panteísta. E Deus transcendência é que Deus não entra na criação, tá? Muito bem, então essa é a diferença. Mas você tem o Yusuf, né? Yusuf, quem que é Yusuf? É o José Sonhador, José do Egito, né? Uma figura muito interessante também, que lá na época, antes de Moisés, né? Tô notando aqui, ó. É interessante que ele coloca então esses vários personagens, né? Não tem uma ordem bíblica, né? Não está na ordem bíblica, porque as suras estão organizadas no Corão por extensão. Quanto maior, né, elas estão na frente, né? A vaca, por exemplo, a segunda é maior e para menor, né? Mas não está na ordem que elas foram concebidas ou ouvidas, porque o Mohammed, né, o profeta Mohammed, ele ouvia, né, o Alcorão recitado pelo Gabriel, né? O arcanjo Gabriel pregava para ele. E aí ele recitava, ele era semi-analfabeto, então as pessoas ouviam e várias pessoas sabiam de qual o Corão, depois foi sendo escrito, né? Então várias pessoas conheciam o Corão e aí elas comparavam o que elas conheciam, né? E aí um dia escreveram. Aí, né, cerca de um século depois, essas pessoas se organizaram, e igual as falas de Buda também, né? Se você ler lá a biografia do Buda, Buda não escreveu nada, né? Buda não escreveu nada, aí os seguidores de Buda que foram fazendo a doutrina, né, do budismo, tá? Então a mesma coisa o Islã. Então primeiramente o profeta recitava lá em Maca, né, ou Meca, e Medina, né, que é a cidade do profeta, e aí depois é que condensaram isso numa escrita chamada Alcorão, né, o Sagrado Corão, que é a sagrada recitação. Por isso que ela é recitada, tá? O livro ele não é traduzido, né, porque a recitação em árabe, né, em árabe, assim como os salmos são em hebraico, né? Então o legal é você ouvir o salmo em hebraico, porque é uma música em hebraico. Então o Alcorão ele é belíssimo, é uma poesia, uma melodia belíssima, porque o Alcorão ele é cantado, né? Ele é recitado nesse sentido aí. É claro que você pode ler possíveis interpretações, não traduções, né? Possíveis interpretações. Inclusive tem várias interpretações do Alcorão na internet aí, que você vê que tem diferente de tradução, porque não é possível traduzir, né? O árabe é diferente, né? A sonoridade do árabe é diferente, né? Então você quer saber como é que é o Corão, você tem que aprender árabe, né? Então eu aconselho você a fazer um curso de árabe para você conhecer o Corão. Para você falar, agora eu conheço o Corão. Mas se você não tem conhecimento de árabe, você não vai entender a estrutura melódica, né? A construção e por que as pessoas decoram o Corão, né? É possível você decorar o Corão. Então fica aí a dica, eu falei, né, de algumas semelhanças, algumas diferenças entre os personagens que tem na Bíblia, nos Evangelhos, né? E João Batista também, né? João Batista também aparece. João Batista, que é do Evangelho, aparece. Então são personagens que tem na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, e que aparecem no Corão, fora as histórias de Maria jovem, né? A Virgem Maria jovem. Então são várias histórias que você encontra tanto na Bíblia hebraica, quanto no Evangelho, quanto no Alcorão. Então essas semelhanças, e claro, tem as diferenças, né? Por exemplo, de que Cristo não é crucificado, né? No Alcorão tem essa diferença aí. Cristo é levado ao céu, mas ele não morre. Então alguém morre na cruz lá e finge que é Cristo, né? Então, porque para o Islã seria muita vergonha um profeta de Deus sofrer na cruz, por exemplo, porque a cruz é vergonha, né? Os próprios judeus não aceitam o Messias crucificado por isso, porque a cruz é um símbolo de vergonha. Então muitas pessoas não aceitam o cristianismo por isso, porque essas religiões não aceitam a ideia da cruz, que para o cristianismo é a glorificação, que é a salvação, né? A redenção se deu na cruz, mas para o Islã não, Jesus foi para o céu e vai voltar, né? Então essa ideia da volta de Cristo também tem no Islã, né? Jesus foi e vai voltar, mas não tem ideia da crucificação. Então não tem a crucificação, não tem a ressurreição, tem a ascensão, né? Então ele solta essa etapa aí da crucificação e da ressurreição e já foi para o céu, tá? A ascensão. Então é interessantíssimo isso aí, né? Depois eu vou falar mais uma coisa, porque esse livro tem muita coisa, vai falar da Era de Ouro, a próximo vídeo é a Era de Ouro do Islã, tá? A época da ciência do Islã, da civilização islâmica, que durou até a invasão de Bagdá no século XIII, tá? Vamos falar das cruzadas, também que é importante isso aí, essa época aí dos atritos, né? Os atritos dos cristãos contra o Islã, né? E a época de ouro que durou aí até o século XIII, né? Então aguardem futuramente mais um vídeo sobre o livro do Islã.
recomendo. Então, quem não conhece nada do Islã, então leia primeiro isso aqui. E outras dicas, né? Karen Armstrong, a biografia do profeta Mohammed, né? Então fica essas dicas de leitura para você conhecer. Então não critique as coisas sem você conhecer antes, tá? Só depois de você conhecer e você fala a sua opinião, tá? Eu vi que tem vários canais falando de Islã, mas vocês não leram, tá? Não leram, tá? Então eu tô olhando Islã, nossa, esse cara, onde é que ele viu isso, né? Porque não tem, tá, gente? Então na internet tem toda uma preocupação geopolítica de atacar o Islã por questões políticas, né? Porque a pessoa defende Israel, então, né? Então o Islã é um demônio. Então aí demonizam, fala até que o anticristo é do Islã. Então as ideias, né? Já vi canal de gente falando que o anticristo vem do Islã. Então se eles tiraram isso, tá bom? Então fica aí a dica, né? Então conheçam para criticar, tá bom? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.